Tem alguma coisa a declarar, Elisângela? Declarar que é o que eu declaro sempre, que somos inocentes e estamos esperando a justiça de Deus. Em 15 dias, uma criança de 5 anos morreu. Uma criança de 2 anos morreu. E a mãe delas também morreu. Todas assassinadas pela mesma pessoa, alguém que eles chamavam de amiga. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Serial Crimes. Se você está aqui pela primeira vez, me dá uma chance e assiste até o final. Eu prometo que você não vai conseguir pausar. Hoje eu vou te contar uma história que aconteceu de verdade aqui no Brasil, no interior da Bahia. Uma história que vai te fazer questionar cada pessoa que você convida para sua casa. Mas antes de continuar, já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir é pesado demais para você perder qualquer detalhe. E eu preciso te perguntar uma coisa antes de começar. Quanto você pagaria para destruir a família de alguém? Porque ela pagou 15 mil reais. E vamos ao caso. Antes de falarmos de veneno, de morte e de maldade calculada, eu preciso que você conheça quem eram as vítimas, porque elas não eram só personagens de um caso. Eram pessoas reais, com sonhos reais, com sorrisos reais. Jefferson Eduardo Brandão tinha 29 anos. Era um homem simples, trabalhador, morador do distrito de Nagé, uma pequena comunidade em Maragogipe, no Recôncavo Baiano. Uma região histórica do interior da Bahia, às margens da Baía de Todos os Santos, a cerca de 140 quilômetros de Salvador. Adriane Ribeiro Santos tinha apenas 23 anos. Era jovem, cheia de vida e amava a sua família com uma intensidade que qualquer pessoa podia perceber. Juntos, eles tinham 2 filhas pequenas, a Grace Kelly Santos da Conceição, de 5 anos, e a Ruth Santos da Conceição, que mal tinha completado 2 anos de vida. Uma família simples e feliz. Gente, eles eram realmente uma família feliz. O Jefferson havia se convertido em uma igreja evangélica há pouco tempo e esse novo caminho trouxe uma luz diferente para a vida dele. O casal frequentava a igreja com as filhas, eles estavam com um casamento marcado no cartório e a construção da casa própria em andamento. 2 paredes levantadas, um futuro sendo construído tijolo por tijolo. Era tudo o que eles tinham. E era o suficiente para eles serem felizes. Mas às vezes o perigo não chega vestido de inimigo. Às vezes ele chega sorrindo, dizendo que Deus mandou ajudar. Em algum momento de 2017, Jefferson foi a um evento religioso em Conceição da Feira, uma cidade no centro-norte da Bahia, na companhia de 3 amigos. Foi lá que ele conheceu Elisângela Almeida de Oliveira e o marido dela, Valci Boaventura Soares. Elisângela era vendedora de salgados e doces em Conceição da Feira. Era frequentadora assídua da igreja local, lá em Conceição da Feira mesmo, e ela tinha uma influência dentro da comunidade religiosa. E segundo alguns relatos, ela se apresentava como pastora ou ao menos como uma liderança espiritual, que é alguém que as pessoas ouvem ali dentro. No jantar que aconteceu na própria casa dela naquela noite, Elisângela ficou sabendo que Jefferson estava planejando se casar. E ali, naquele momento, alguma coisa aconteceu dentro dela. Ela se aproximou do jovem com um discurso que ninguém esperava. Disse que Deus havia lhe dado uma missão: abençoar aquele casamento, que ela queria ajudar, que sentia por Jefferson um amor de mãe, aquele amor que não precisa de sangue para existir, que ela o considerava como se fosse seu próprio filho. E de início, todo mundo estranhou, afinal eles mal se conheciam. Mas Elisângela era persuasiva, falava com convicção, falava com autoridade espiritual. E foi convencendo a todos de que aquela generosidade vinha de um lugar verdadeiro. Então, o casamento de Jefferson e Adriane seria algo modesto, uma cerimônia simples no cartório. Mas Elisângela dizia que não, que eles mereciam uma festa de verdade, que ela pagaria as despesas. E, gente, ela pagou. Ela simplesmente pagou cerca de 15 mil reais. Isso saiu do bolso de Elisângela para o casamento de uma família que ela havia conhecido há poucos meses.
Para qualquer pessoa normal, aquilo parecia um milagre, uma bênção de Deus, exatamente como ela dizia. E Jefferson, grato, fez o que ela pediu, passou a chamá-la de mãe. Adriane, porém, não estava convencida. Desde o início, a esposa de Jefferson sentiu que algo não estava certo, que aquela generosidade toda tinha um preço que ainda não estava escrito no papel, que por baixo daquela máscara de mulher devota e bondosa havia algo que ela não conseguia nomear, mas que ela sentia na pele. E ela estava certa. E depois do casamento, Elisângela passou a visitar a casa de Jefferson em Nagé com uma frequência que ia além de qualquer amizade normal. Ela dizia que ia passar só alguns dias e ficava semanas. E ela não vinha sozinha, não. Ela trazia o marido Valci e os 2 filhos do casal. A casinha pequena do jovem casal, que mal comportava a família de 4 pessoas, de repente tinha que acomodar várias pessoas. E o pior, quando Elisângela chegava, especialmente nos fins de semana, Jefferson e Adriane tinham que desocupar a própria casa e dormir na residência dos pais da Adriane. A casa ficava para Elisângela e a sua família. A privacidade do casal havia sido completamente engolida. Adriane estava no limite. Ela conversou com o marido, o Jefferson, que também já estava incomodado, então ele foi até a Elisângela e colocou limites. Ela poderia até continuar visitando, mas as estadias teriam um prazo. Não era a casa dela. Só que a reação da Elisângela foi reveladora, porque ela ficou furiosa. Uma pessoa que diz agir por amor, por bondade, por missão divina, ficou furiosa porque alguém colocou um limite razoável na própria casa. E ela decidiu ir embora para Conceição da Feira contrariada. Alguns dias depois, ela voltou para Maragogipe, mas dessa vez, ao invés de ficar na casa do Jefferson, ela foi simplesmente se hospedar na casa dos pais dele. E na frente da família continuava com o mesmo discurso de sempre, que entendia tudo, que amava o Jefferson como um filho, que não guardava rancor. Ou seja, por fora benevolência, por dentro um ódio que só precisava de tempo para se transformar em ação. E antes mesmo dos crimes humanos, houve uma vítima que a família não entendeu como aviso. O cachorro de estimação da família morreu de forma misteriosa semanas antes das tragédias. Hoje sabe-se que o animal provavelmente foi a primeira vítima de Elisângela, mas naquele momento ninguém imaginou o tamanho do que estava por vir. 30 de julho de 2018, uma segunda-feira, Elisângela apareceu na casa de Jefferson alegando que havia sido convidada para tomar um café. Jefferson negou ter feito qualquer convite, mas ela já estava lá. Então, naquela tarde, a Adriane preparou um prato de arroz com frango para a filha mais velha, Grace Kelly, de 5 anos. A menina foi sentar no sofá ao lado de Elisângela. E, por alguns minutos, ninguém estava olhando. E foi exatamente nesses minutos que Elisângela colocou veneno na comida da criança. Um inseticida de uso agrícola. Uma substância que não é feita para ser ingerida por seres humanos. Colocada na comida de uma menina de 5 anos. Pouco depois, Grace Kelly chamou o pai. Ela já não conseguia se mover direito. Tinha secreções saindo pelo nariz e pela boca. O corpo dela estava falhando. Desesperados, Jefferson e Adriane correram com a filha para o hospital de São Félix, uma cidade vizinha. Mas lá, segundo o relato do próprio Jefferson, o atendimento foi caótico. O médico aplicou diazepam sem fazer triagem adequada. O medicamento não surtiu efeito. E quando Jefferson pediu transferência para outro hospital, foi informado de que as 2 ambulâncias do local eram exclusivas para pacientes de São Félix. E a Grace Kelly era de Maragogipe, então não poderia ser transportada. Jefferson esperou pela ambulância de Maragogipe. Ela não chegava. E às 4 horas da manhã, Grace Kelly Santos da Conceição, 5 anos de idade, morreu. Os exames de sangue mostraram hiperglicemia, que é o açúcar elevado no sangue. O médico assinou o atestado de óbito como morte natural, complicações de diabetes. O veneno não foi detectado. O crime passou invisível. E Elisângela ainda estava livre. E no dia 6 de agosto de 2018, exatamente uma semana depois, a família ainda estava de luto da perda de Grace Kelly, quando Elisângela voltou. Nessa segunda-feira, ela preparou panquecas para o almoço na casa da família.
Jefferson comeu, Ruth, a caçula de 2 anos, também comeu. Mais tarde, quando Jefferson estava reunido com os amigos da igreja, recebeu um aviso de Elisângela. Ruth estava passando mal. Os mesmos sintomas, as mesmas secreções, o mesmo colapso. Ruth foi levada às pressas para a unidade de pronto atendimento de Maragogipe e dessa vez o médico de plantão, o Dr. Sávilo Santana, olhou para a criança e levantou uma hipótese que ninguém queria ouvir: envenenamento. Mas os laudos mostraram o mesmo padrão da irmã, açúcar altíssimo no sangue. E a conclusão voltou a ser a mesma: morte natural por complicações de diabetes. Ruth Santos da Conceição, 2 anos de idade, foi a segunda filha arrancada de Jefferson em 7 dias. 2 anos de vida, 2 anos. Jefferson disse mais tarde que naquele momento ele mal conseguia respirar, que só orava, que não conseguia acreditar que aquilo estava de novo acontecendo. E no dia 11 de agosto de 2018, com o coração partido pelas perdas das 2 filhas, Adriane Ribeiro Santos foi às redes sociais e escreveu uma mensagem que hoje, conhecendo a história toda, parte o coração de qualquer pessoa que lê. Ela escreveu assim: amores, eu lutarei para chegar no céu para abraçar vocês. Ela estava de luto, ela estava sofrendo, estava tentando se segurar e ela nem sabia que o pior ainda estava por vir. 13 de agosto de 2018, uma segunda-feira, novamente uma segunda-feira. Adriane e Jefferson tinham almoçado juntos, uma moqueca de fígado que ela mesma preparou. Ficaram satisfeitos. Quando chegou a hora de ir ao culto das 19 horas, nenhum dos dois sentia fome, mas Elisângela estava lá, insistindo. Ela tinha preparado um chocolate quente, ofereceu para Adriane várias vezes. Adriane recusou. Mas Elisângela não desistia, continuava insistindo com um sorriso no rosto, dizendo que ela tinha preparado com carinho, que era só um chocolatinho. Adriane, exausta do luto, provavelmente querendo encerrar aquela insistência, acabou aceitando. E durante o culto, às 19h30, Adriane começou a sentir um peso no estômago. Os mesmos sintomas, o mesmo caminho, a mesma UPA de Maragogipe. Adriane Ribeiro Santos, 23 anos, morreu no hospital naquela noite. O Dr. Sávilo Santana, o mesmo médico que havia atendido a Ruth, reconheceu imediatamente o padrão. Dessa vez, ele foi direto. Disse a Jefferson que aquilo era envenenamento, que ele deveria procurar a polícia imediatamente, porque alguém estava matando a sua família. O corpo de Adriane foi levado ao IML e a autópsia confirmou envenenamento. A investigação havia finalmente começado de verdade. O delegado responsável pelo caso foi Marcos Veloso, da Delegacia Territorial de Maragogipe. E ele não demorou muito para perceber que as mortes não eram coincidência. E no dia 17 de agosto, ele pediu exumação do corpo de Grace Kelly, a primeira a morrer, enterrada com atestado de morte natural. A justiça autorizou. E no dia 5 de setembro, os corpos de Grace Kelly e Ruth foram exumados no cemitério de Nagé. Os técnicos do Departamento de Polícia Técnica coletaram as amostras necessárias. O laudo não deixou dúvidas. Inseticida de uso agrícola. As 3, mãe e filhas, tinham sido envenenadas com o mesmo produto, misturado nos alimentos que ingeriram. 3 mortes, 3 envenenamentos. Um único denominador comum em todas as situações: Elisângela Almeida de Oliveira. E no dia 15 de setembro, parentes das vítimas e os suspeitos foram ouvidos. E no dia 20 de setembro, 7 pessoas participaram de uma acariação, todos colocados juntos para contar suas versões ao mesmo tempo. E no dia 21 de setembro, um mandato de busca e apreensão foi cumprido na casa de Elisângela e Valci, em Conceição da Feira. E então aconteceu algo que revelou muito sobre o caráter da Elisângela. Quando Valci saiu do interrogatório, ela foi em direção a ele, na frente de todo mundo, e ela começou a gritar, questionando se ele havia falado alguma besteira para o delegado. Ela estava tentando controlar a narrativa, tentando apagar rastros, tentando fazer com que cada peça do quebra-cabeça ficasse escondida.
Mas as peças já tinham sido encontradas. E havia mais um detalhe que os investigadores observaram durante todo o processo. A Elisângela não havia comparecido a nenhum dos velórios das 3 vítimas. Uma amiga da família, uma mãe de coração, que não apareceu em nenhum dos enterros. E no dia 11 de outubro de 2018, Elisângela Almeida de Oliveira e Valci Boaventura Soares foram presos temporariamente. A notícia se espalhou por Maragogipe como um trovão. A população foi às ruas, centenas de moradores cercaram a delegacia exigindo justiça. A polícia militar ela precisou ser acionada para evitar uma invasão. Os portões foram fechados. Era a revolta de uma cidade inteira diante de algo que ninguém conseguia nomear com palavras adequadas. Na delegacia, Elisângela negou tudo, tentou mudar o foco, chegou a dizer que Jefferson havia agredido Adriane 15 dias antes do crime. Tentou transformar o único sobrevivente em suspeito. Os investigadores, porém, não caíram. Todas as evidências convergiam para ela. E tanto insistiram, tanto investigaram, tanto questionaram, que Elisângela acabou cedendo. Ela confessou. Confessou que nutria um interesse por Jefferson que ia muito além de qualquer amor maternal. Que quando Adriane colocou um limite naquelas visitas, ela sentiu um ódio que ela não conseguia controlar. Que foi esse sentimento, esse interesse obsessivo por um homem casado que havia rejeitado, que deu início ao plano. Uma mulher casada, mãe de 2 filhos, que se autoproclamava serva de Deus, havia envenenado 2 bebês e a sua mãe porque não aceitava que o homem pelo qual ela tinha obsessão pertencia a outra. Não havia grandeza nisso, não havia tragédia romântica, havia apenas frieza, cálculo e uma crueldade que ultrapassava qualquer compreensão normal. E no dia 7 de novembro de 2018, Elisângela Almeida de Oliveira foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, dissimulação e uso de veneno. E Elisângela ficou presa no complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Valci permaneceu em liberdade e, ao longo dos anos, audiências foram marcadas, testemunhas foram ouvidas. E em fevereiro de 2019, houve a primeira sessão do caso. Em março, o MP denunciou Valci. Em agosto do mesmo ano, as testemunhas de defesa foram ouvidas. A família das vítimas esperava a marcação do júri popular. E esperou até março de 2024, quando o Tribunal de Justiça da Bahia concedeu prisão domiciliar a Elisângela, alegando que ela sofria de bexiga neurogênica e precisava de cuidados médicos contínuos, como o uso de sondas, internações frequentes, acompanhamento multidisciplinar. Ela passou a cumprir prisão em casa, com tornozeleira eletrônica proibida de sair, exceto para atendimento médico mediante autorização prévia da Justiça, com 5 dias de antecedência. A comarca de Maragogipe passou a enfrentar ainda mais dificuldades. Sem um juiz titular, com risco de extinção da comarca, o que poderia transferir o caso para outra jurisdição e atrasar ainda mais o processo. Jefferson Eduardo Brandão, o único sobrevivente da família, conseguiu terminar a construção da casa, e a mesma que ele e Adriane sonhava. E ele mora até hoje na mesma localidade, apoiado pela fé e pela família. Ele perdeu a esposa de 23 anos, perdeu a filha de 5 anos, perdeu uma outra filha de 2 anos e segue em frente, porque ele não tem outra opção. Pessoal, eu já narrei muitos casos aqui nesse canal, muitos mesmos, tá? Mas eu posso dizer que esse caso é de dar nojo. 2 anos. 2 anos de vida. Uma criança que ainda usava fraldas, que ainda aprendia as primeiras palavras, que ainda tinha toda uma vida pela frente, foi envenenada por comida. 5 anos. Uma menina que ainda brincava, que ainda acreditava que o mundo era um lugar seguro, foi envenenada enquanto estava sentada ao lado de alguém que ela confiava. 23 anos. Uma mãe que chorou 2 filhas, que postou nas redes sociais dizendo que lutaria para chegar ao céu para abraçá-las. Foi envenenada num chocolate que ela recusou várias vezes, mas que aceitou porque foi muito insistida. Esse caso me deixa com uma questão que não tem resposta fácil. Como uma pessoa consegue fazer isso
e ainda assim se apresentar como alguém de Deus? Eu não vou responder essa pergunta. Cada um vai tirar a sua própria conclusão. Mas o que eu posso dizer, e digo com toda a convicção que eu tenho, é que generosidade excessiva de estranhos, especialmente quando seguida de um nível de apego e invasão que você nunca pediu, merece atenção. Eu não estou dizendo que todas as pessoas generosas têm segundas intenções. Eu estou dizendo que confiar tem que ser um processo gradual e que a porta de casa não é um lugar para ser cedida para quem mal se conhece. A Adriane, ela sentiu desde o início, ela sentiu que algo estava errado. E no mundo em que vivemos, quando a sua intuição grita, vale muito a pena dar ouvido a ela. Que Grace Kelly, Ruth e Adriane Ribeiro Santos sejam lembradas não apenas como vítimas de um crime, mas como pessoas que mereciam ver seus sonhos se realizarem. E que a família que ainda aguarda o julgamento 7 anos depois encontre em algum momento a resposta que merece. E se você chegou até aqui, deixa o seu like, não pelo canal, mas pela memória de quem não pode mais estar aqui para contar a própria história. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo caso.